Certa vez eu estava numa praça, assim, no Parque Beira-Mar, aqui em Duque de Caxias, onde eu moro, em frente à igreja de São Pedro. E eu fui fazer uma entrega de empadas, né, que eu sou professor universitário, mas também fabrico empadas, fabricava, né, que agora estou com problema de saúde e não estou fazendo mais. Há um amigo meu que escreve bicho, né, e fiquei lá esperando ele e fiquei em frente à igreja de São Pedro fazendo uma oração. E eu sempre, como todo católico, ando com o terço no pulso, né, e o crucifixo. Então estava em frente à igreja católica rezando. Só que nós católicos, a gente não reza em voz alta. A gente não reza para público, nem para plateia, para se exibir. A gente reza em pensamento para Deus, que foi essa maneira que Jesus Cristo ensinou a gente. É essa maneira que Jesus falou: vá a teu quarto, tranca-te e ora em silêncio. Então eu estava fazendo uma oração e parou dois pastores ao meu lado, que tem uma igreja ao lado da praça, e eles começaram a olhar para mim. Olhar para mim, me encarar, e eu falei assim: não vai prestar. Aí começou a olhar para mim e falou assim: está vendo essa igreja? Essa igreja só tem velho, só vive fechada. Aí eu olhei para ele: pô, moço, não fale isso não. Porque eu tenho um amigo que é membro dessa igreja aí, e ele é muito velho mesmo, de verdade. O nome dele é Deus. Quem é mais velho que Deus? E eu faço um desafio para o senhor, meu irmão. Passe daqui a 50 anos, se você estiver vivo, que a igreja de São Pedro ainda estará de pé. Sabe por quê? Porque o fundador dela é Jesus Cristo e ele deu a chave da igreja dele a São Pedro. Agora, quando o senhor morrer, a sua igreja se acabará com você. Ele olhou para minha cara, baixou a cabeça e foi embora. Eu, como historiador e professor de história, e de religião católica, eu sempre procurei respeitar a fé das pessoas. A minha irmã é umbandista, se diz mãe de santo. Eu nunca passei encruzilhada, como se diz, de respeitei assim um trabalho, uma oferenda. Porque isso não cabe a mim julgar. Se Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa escolher ser o que ela quer, quem sou eu, um pobre pecador, para me intrometer na vida dos outros? Eu respeito a pessoa que professa a fé protestante, apesar de eu não gostar da maioria. Porque eles vivem de uma mentira, eles vivem levantando falso testemunho, falando que nós católicos adoramos a Maria, nossa mãe, e os santos católicos. Só uma pequena catequese a vocês. O primeiro cânone da Igreja Católica é esse: a adoração, culto máximo prestado somente a Deus. Católico só adora a Deus. Maria nós veneramos, respeitamos e a temos como mãe, porque se o próprio Cristo a respeitou, quem sou eu para desrespeitá-la? E Maria, sim, é mãe de Deus. Porque se você não sabe, em Jesus Cristo existem duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Então, para ele ser homem, ele teria que nascer de uma mulher, correto? E quem escolheu Maria para ser mãe do Filho de Deus foi o próprio Deus. Ela foi tocada pelo Espírito Santo. Maria é a maior mulher da história da humanidade. Fato. Se você não aceita Maria como mãe de Deus, você está indo contra quem a escolheu, Deus. Os santos católicos, eles viveram o Evangelho. Eles largaram as suas casas, os seus confortos, para viver o Evangelho. Estude a história de São Francisco de Assis, de São Cosme e Damião. Os santos católicos, em sua grande maioria, morreram pelo Evangelho. Os santos de hoje em dia usam terno, gravatas,
têm templos bilionários, andam de jatinhos, comem bifes em Abu Dhabi, um bife de R$ 5.000, ostentam um relógio de 150 mil no pulso, cobram cachê para pregar. Infelizmente é uma prática, uma heresia que está entrando até na minha igreja católica, que a gente sabe que tem alguns padres, artistas, que cobram cachê para pregar. Então, você precisa se aprofundar um pouco mais. Cuidado ao você levantar falso testemunho, porque levantar falso testemunho é pecado ainda. É pecado ainda fazer furto de energia elétrica. É pecado fazer sexo sem estar casado. É pecado morar junto. É pecado cobiçar o que nasceu. Então, cuidado. Cuidado com quem fala de Deus e não tem intimidade nem conhecimento. Deus não é isso que é ensinado. Olha, será que as pessoas não veem essa coisa do anticristo tão demoníaca e absurda? Para que, meu amigo, minha amiga? Para que Deus precisa de uma casa? Para que Deus precisa de um carro como sacrifício? Para que Deus precisa do seu dinheiro? Você lembra que Jesus falou? Ai de vós, hipócritas e fariseus. Olha o que Jesus falou, que não entram no reino do Pai dele e não deixa que os outros entrem. Quer honrar ao teu Salvador? Ame, perdoe, seja uma pessoa bondosa. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o seu arrependimento e a sua obediência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.